Oi, oi, eu sou a Cris e hoje eu vou falar sobre releituras que eu quero fazer ainda esse ano. Mas também quero falar um pouquinho sobre mim e o que eu tô fazendo aqui na internet. Minha paixão por literatura vem de tempos imemoriais. Mentira, mas um pouco de verdade. Na verdade, a literatura é meu hiperfoco assim desde que eu me lembro. Meu pai era livreiro e assim, ele acabava não tendo um gasto aqui com a filhota, presenteando ela com livrinhos. Os livros sempre estiveram assim por perto. Aí eu fui fazer assim um exercício de memória para poder vir fazer esse vídeo, né? E puxando mesmo lá do fundo, eu lembro que meu pai uma vez levou uma caixa com livros da Agatha Christie, que vinha numa caixa assim comprida, vários livrinhos, brochura, e eu acho que estava com defeito, molhou a caixa ou coisa assim, ele levou lá para casa. Foi aí que eu devorei e eu fiquei completamente apaixonada por Agatha Christie e comecei a ler, além daqueles que ele levou, outros livros, todos que caíam na minha mão. Na verdade, assim, na minha época de juventude, eu lia tudo e qualquer coisa. Caiu na minha mão, eu estava lendo. Então, eram livros que meu pai trazia, ou eu trocava muito no sebo. Eu trabalhava no centro de São Paulo e lá tinha muitas livrarias, lojas assim de livros que aceitavam trocas, que vendiam livros super baratos. Então, naquela época não tinha assim edição de colecionador. Na verdade, edição de colecionador naquela época eram os livros que foram impressos há muitos anos atrás, que eram antigos, né? Não é como hoje, né, que você pega uma edição linda como essa. Agora é outra coisa, né? Quando eu era adolescente, peraí, eu fui trabalhar com 16 anos, tá, gente? Não foi com 13, não. Vamos voltar aqui pros 13. Quando eu era adolescente, não tinha, sabe, algo assim como Harry Potter, Percy Jackson. E aí, quais foram meus primeiros livros? Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Li este livro quando eu tinha 13 anos. Inclusive, essa capa aqui é a capa do filme que também fui assistir. Olha, vou te falar, aquela juventude ali ficou meio... Depois, outro livro que eu tenho assim na memória que eu li, que são livros que me marcaram, tá? Que eu tô mostrando aqui, não são todos que eu li, nem vou fazer uma lista, porque realmente eu não lembro. Esta é a grande questão, eu não lembro do que eu leio. Bom, eu lembro de ter lido Feliz Ano Velho, chocada. Opa, lá vem a ambulância. Chocada que um acidente assim tão simples transformou a vida de uma pessoa. Li O Poderoso Chefão, lembro que foi livraço, é só o que eu lembro também. Lembro mais do Poderoso Chefão porque teve filme, né? E eu sou louca com os filmes, então eu tenho uma história assim mais fresca na minha memória. Mas se depender... Nossa, é que tá até meio mofada a capa. Morar no litoral tem dessa, sabe? A gente tem umas surpresas. A Insustentável Leveza do Ser. Eu lembro que quando eu li este livro, foi assim... Uau! Eu me senti muito intelectualzona, gente. Um outro livro que me marcou, que eu lembro que eu tava... Ou eu tava no que seria a 8ª série, hoje seria o 9º ano, né? Ou eu tava no primeiro do ensino médio. Eu li os 7 minutos, não esta cópia aqui, esta que eu vou colocar aqui, ou aqui, não sei. Eu li esta cópia que tem esse corpo desta mulher. Se eu não me engano, a história é sobre um crime de abuso. Não sei se a mulher se a mulher morreu, mas tem muito de investigação, de tribunal. E aí, depois que eu tava adulta e tal, eu ficava assim, gente, por que esse livro me marcou tanto? E aí, o que eu fiz? Eu comprei uma outra cópia, que é essa aqui, nunca li. Então, começando aqui a minha lista de releituras, eu quero muito ler Os 7 Minutos de Irving Wallace. Foi um grande sucesso comercial no Brasil na década de 70, gente. Eu não fui adolescente na década de 70, tá? Nem tão velha assim. A trama mistura o jogo de argumentos nos tribunais, ambições políticas, censura e uma boa dose de erotismo. Ai, esses adolescentes. Na verdade, esse projeto de releituras, essa ideia de fazer uma lista de livros, que é uma lista em construção, surgiu, eu acho que entre o ano passado e esse ano, com a Insustentável Leveza do Ser, que eu tenho agora esta outra cópia aqui, porque se eu pegar essa aqui, né, haja rinite. Então, cópia nova, tomando vinho com minha amiga, a gente falando sobre os livros que marcaram nossa vida e tal. Um deles que marcou minha juventude foi a Insustentável Leveza do Ser. E aí eu parei para pensar do que se trata. A única coisa que eu conseguia lembrar é que se passava na
Tchecoslováquia. Se eu não me engano, o ano era 68 e foi naquela época da Primavera de Praga, onde os jovens estavam se organizando para combater a dominação soviética, não para mudar de regime, né? Mas para que voltasse a ser um país independente. E eu estou falando isso pelo conhecimento da Primavera de Praga, não pelo conteúdo do livro, porque nesse dia que eu estava lendo com a Val, eu percebi que eu não lembrava de nada da história. Nada. Inclusive, ela incluiu alguma informação que quando ela também jovem começou a ler A Insustentável Leveza do Ser, ela pausou a leitura porque ela queria antes ler Ana Karenina, que foi uma das leituras que algum personagem aqui sempre citava. E ela falou que primeiro ela queria ler Ana Karenina, para depois ler este livro, que acabou que ela não passou a época, o hype. Então, eu quero ler, porém, eu vou fazer como a Val disse. Eu vou ler primeiro Ana Karenina e depois eu vou ler A Insustentável Leveza do Ser. Outro livro que eu sei que marcou a minha vida foi 100 Anos de Solidão. Toda vez que alguém me pergunta, fale de um livro que você amou. 100 Anos de Solidão. Porque não sei. Não sei. Porque assim, você não lembrar de alguns livros, a maioria que seja, que são histórias que você tá ali só numa diversão, passando tempo, um romancezinho, uma aventura. Eu gosto muito de aventura, de fantasia. Mas é o livro que você fala, é o livro da minha vida. E você não lembrar da história? Tá errado. Eu tenho muito isso, de ter lembranças de onde eu estava quando eu estava lendo, o que eu estava vivendo. Eu lembro que no final do livro, que eu acho que o livro estava acabando e eu não queria que ele acabasse de jeito nenhum, comecei a ler o livro mais devagar. Eu estava dormindo na casa de uma amiga, que ela morava assim, tipo, no 3º andar e tinha meio que um sótão, que era um quarto. Eu estava dormindo ali num colchão no chão, bem novinha, lendo esse livro, amando. Falei, ai, não quero que acabe. Vou ler mais devagar. Lembro de eventos assim, mas não lembro da leitura em si. E logo em seguida, que eu fiquei apaixonada por Gabriel Garcia Marques, eu li Amor nos Tempos do Cólera. Então, dessa época, além desses que eu mostrei para vocês, tem outros livros que eu quero reler, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Olha, aqui só tem livros que eu falo, amei, mas não lembro da história. O Morro dos Ventos Uivantes. Ainda daquela época, de quando eu era jovenzinha, eu lembro que eu lia Complexo de Cinderela. Lembro que eu lia quando eu estava no ônibus indo para o meu trabalho, então aí eu já devia ter uns 16, 17 anos. O livro era assim, um livro de psicologia, né? Meio chatinho. Eu acabava sempre dormindo no ônibus, o livro caía e tal, então eu lembro desse evento, lembro da capa. Eu vi num sebo aqui perto da minha casa, ele tem, mas não senti aquela vontadezinha de comprar não, para reler, porque tenho para mim que deve estar meio ultrapassado, será? Talvez. E aí, né, virou aquela bola de neve. Fui pesquisar várias formas de eu lembrar quais outras literaturas eu não lembrava, aí lembrei do meu Scooby, que meu Scooby é assim. Teve uma época que eu deixei ele, uma época muito tempo atrás, eu acho quando devia ser mais ou menos quando o Scooby lançou, porque eu fui ver recentemente, eu tô no Scooby desde 2010. Então, imagino que seja seja daquela época em que lançou o Scooby. Eu vi livros que eu tinha certeza ali nos lidos que eu nunca li. Assim, que eu na verdade, calma, deixa eu consertar aqui. Na verdade, eu achava que eu nunca li. Era até uma trilogia. Um chamava Fade, o outro, se eu não me engano, Wake, o outro não lembro. Tá lá como lido, tá como lido, e eu jurava que eu nunca tinha lido, eu não sei do que se trata mesmo, mas como naquela época, lá pros 2010, teve muitas dessas séries assim de fantasia, eu li várias e várias e várias, né? Então ela entrou nesse bolo aí, mas chocada que eu não lembro nada dela. E daquela época, uma que me marcou muito e que eu tenho agora todos os 3 livros, mas na verdade eu só li o primeiro, foi Coração de Tinta. Tem o filme também, eu primeiro assisti o filme com minha filha e depois fiquei apaixonada, comprei o livro e li também. O livro é ótimo, não lembro de nada, mas eu quero ler os outros 2 também para completar, né? Tem até um conto que já está no meu Kindle para ler também quando chegar o momento desse aqui. Infelizmente, eu sou daquelas pessoas chatas que não
anota um livro, não faz nenhuma marcação, não coloca post-it. Não colocava, porque eu fazia isso com livros de estudo. Peraí, aqui temos um. Da época da faculdade, Homens de Negócio, da Júnia Furtado. Leitura tipo que norteou a minha pesquisa do mestrado. Então aqui, olha, eu coloco post-it, não sei se vai aparecer aí, mas fazia muitas anotações. Isso, eu tenho que tampar meu rosto, né? Gente, tô aprendendo, tá? Então eu fazia anotações a lápis, tá? Não usava caneta, não usava marca-texto. Mas era muito importante na hora de estudar eu voltar e dar uma olhada nessas anotações que eu fazia. E agora eu decidi que eu vou fazer a mesma coisa. Na época da faculdade eu li pouquíssimo, né? Porque eu estudei história, então carga de leitura de história é muito grande. Então foram 7 anos, né? Contando faculdade e mestrado, que eu não li literatura, assim, um ou outro. Na verdade, eu li Harry Potter porque minha filha era pequenininha e eu fui fazer um teste. Será que ela lê livros maiores, além daqueles da escolinha? Na hora dela dormir, eu li um capítulo para ela lia um capítulo para mim, e aí todo mundo se apaixonou na época por Harry Potter. Eu acho que foram os únicos livros, assim, de fantasia que não era da faculdade que eu realmente li. Hoje eu sei que tem uma treta aí nos books hits. Se é bobeira ou não, cada um faz o que quer com seu livro. Para mim, livro é um investimento, custou um suado dinheirinho, e eu fiz um curso de preservação de papel. Você entende o que dobrar o papel, quebrar a fibra do papel faz com ele, como ele envelhece rapidamente. Às vezes não consegue passar nem por uma geração inteira com a fibra do papel quebrada. É por isso que eu procuro não quebrar a fibra. Escrever a lápis, né? Porque com o passar do tempo, a tinta, ela vai atravessando a folha do papel, né? Mas até hoje, ainda é possível você encontrar canetinhas, marca-texto, até esferográfica, que com o passar do tempo dá uma borradinha. Então eu prefiro fazer anotações com lápis. E a partir de agora que eu tô fazendo esse trato com a internet, porque estes vídeos também é uma forma de diário, porque eu quero falar sobre as minhas leituras e também me lembrar quando eu não tiver mais essa memória aí das minhas leituras. Porque hoje eu sinto muito mesmo que livros que eu achava assim tão marcantes na minha vida, eu não tenho memória deles. Foi como eu tava dizendo pra vocês, quando eu tava na faculdade, eu não li nada, passei um bom tempo sem ler ficção. Mas a minha filha era pequenininha e aí eu tive que começar a ler para ela, né? Porque sempre fui apaixonada pela literatura, o pai dela também, e ela também. Ela adorava aqueles livrinhos que ela pegava na biblioteca da escola, e aí a gente leu juntas também Alice, que é outro livro que eu quero reler, está na minha lista de releitura. Junto com Alice, o Harry Potter, chegou a fantasia na minha vida, e vou te falar que, amo uma fantasia. E também foi quando eu descobri meu amor pelos vampiros. Drácula foi minha primeira leitura. Como tem o filme também traz um pouco da memória, mas eu quero fazer essa releitura com anotações, com detalhes, e ainda mais nessa versão aqui da Dark Side, onde tem outros textos acrescentando a leitura. Então esse também vai ser um livro da minha releitura. Gente, minha juventude foi uma loucura, literaturamente falando. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu estava trabalhando e minha família ia viajar nas férias, Natal, e eu só podia viajar na véspera. Então minha família foi, fiquei sozinha em casa. Tinha acabado de ler um livro e estava lendo outro. Eu tinha acabado de ler A Profecia. Esta coleção aqui, Super Sellers da Record, meu pai também levou um monte de livros desse para casa e eu li todos. E li também O Exorcista. Nunca vou esquecer, a minha casa era um sobrado de 2 andares, né? E eu cheguei do trabalho, sentei ali na sala e comecei a ler. E a luz de cima estava apagada, óbvio, né? E aí, menina, eu ficava olhando para aquela escada escura, mas eu me cagava de medo. Dormi ali mesmo no sofá porque não tive coragem de subir. Gente, vocês estão vendo assim que eu me distraio demais, né? Pode ser que esse vídeo esteja longo, pode ser que próximos vídeos eu comece a falar de um assunto e caia para outro. Meio que eu fiz isso aqui, né? Mas eu sou assim e tento me adaptar a este meu jeito. A literatura é algo que me dá muito foco também, né? Quando eu entro mesmo num livro, na leitura, naquela história, é como se minha mente desse uma acalmada. Então, eu acho que por isso a leitura sempre foi tão presente na minha vida, porque me dá uma tranquilidade, uma calmaria, assim, que eu amo. E eu amo também entrar nessas fantasias, nessas histórias tristes que os livros trazem.
Eu tô com mais 2 livros aqui pra mostrar pra vocês, mas assim, olhando pra pilha, eu tô muito sem noção, porque eu não quero só reler livros, né? Eu quero ler livros novos. Inclusive, eu sou uma pessoa muito influenciável. Eu tenho aqui atrás todo um nicho de livros que eu fui influenciada a comprar pelo TikTok, pelo YouTube. Então, eu tenho muita leitura nova. Eu acho que essa releitura talvez boa parte dos livros ainda vai ficar pro ano que vem. Eu ia mostrar esses 2 livros do Machado de Assis, porque é óbvio, né? Os livros estão naquele hype, o que me fez refletir sobre outra coisa. Na época da escola, tipo quinta série, era isso que o professor mandava ler. Eu já era uma leitora, eu gostava muito daquela coleção Vagalume. Era ratinha de biblioteca. Eu estudava numa escola em São Paulo, chamava Castelo. Adorava a biblioteca de lá, tava sempre lá pegando livrinhos. Putz, mas quando a professora mandava ler, eu não sei se era porque era obrigação. Eu sempre me dei mal com essas leituras de obrigação. Eu achei que na época, o que eu guardo desses livros, que os textos foram chatos demais, que eu não entendia a linguagem. Provavelmente não, né, gente? Quinta série não era para entender esse tipo de livro, né? Eu preferia aqueles livrinhos de aventura que tinha lá Vagalume, esse cara velho do diabo, eu acho que é esse o nome. O Menino do Dedo Verde. Muito melhor que esses daqui. Então, também tenho Memórias Póstumas e Dom Casmurro para ler, para reler, que eu já li, para conhecer melhor, reconhecer, né? Mas alguém aqui tem pressa? Eu não tenho. Vou fazendo minhas leituras. Não faço a tal da TBR, não faço, porque é o que o meu sentimento pede, e aí eu vou na prateleira e escolho o livro que eu vou ler. O que eu posso dizer para vocês é que estarei sempre aqui aos domingos, trazendo um vídeo sobre livros, sobre as minhas leituras, sobre as minhas coleções. Eu tenho algumas que eu gosto de colecionar temas de livros. Livro é minha paixão desde sempre, né? Tenho muitas histórias ainda para contar sobre a importância e como que os livros estiveram presentes na minha vida, mas isso são histórias para outros vídeos. Lembrei que durante o vídeo eu tinha que falar para vocês assinarem o canal, apertar lá o coraçãozinho, dar um joinha, não é isso? O que mais? Se inscrever no canal. O sininho. Me segue nas outras redes sociais, em todas elas. Crislana. Estarei presente dentro do possível. Tenho esse problema de dispersão, assim, do pensamento. Às vezes esqueço de gravar vídeo. Esse vídeo mesmo, eu queria ter gravado. Bati no microfone. Eu queria ter gravado no final de julho, para sair no início de agosto. Mas é isso. Até a próxima. Domingo que vem eu tô aqui no YouTube com vocês.